E aí, pessoal, deve estar tudo certinho, né? Deixa eu ver aqui, gravando. Tá com som, tá com vídeo. Aqui também parece que tá tudo certinho com som, com vídeo. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui, que tá meio tortinho. Já começou a gravar, mas tudo bem. Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Melhor agora. Mais simétrico. Isomeria ótica. Vamos lá, gente, ó. Tem reflexo aqui do sol, não tem como impedir. Estranho, né? A aula de dia. Vamos lá, ó. Esse assunto radioatividade, não é necessário uma aula gigante sobre radioatividade. Radioatividade nos vestibulares das medicinas da Vunesp, todos os que a gente sempre fala, São Camilo, Santa Marcelina, São Caetano, que acho que voltou, né? A USCS voltou para a Vunesp, vai para o Einstein, vai para a Santa Casa, chega na FUVEST. Gente, radioatividade de ensino médio é isso aqui. Você tem que conhecer as emissões radioativas e você tem que saber fazer cálculos de relacionados à meia-vida. Para isso, 1 hora é muito. Então, a gente vai ver a teoria rapidíssimo. Vou fazer esses 5 exercícios. Estão lá na sua página 39, tá bom? E assim a gente pode ir nas aulas ao vivo, continuar com a nossa eletroquímica, parte 1, parte 2, as reações orgânicas. E essa aula eu mando para todo mundo que tiver interesse e assiste quando quiser. Porque realmente, gente, radioatividade já estava previsto desde o começo. Não é um assunto que vale a pena você ficar um tempão estudando, porque as questões são todas iguais. São variações de um mesmo tema. Vocês vão ver. Vamos ver se vocês acreditam em mim daqui. Eu acho que se bobear não vai nem 1 hora. Será? Vamos ver. E aí eu tenho lá 11 exercícios, né? Que acho que eu coloquei para vocês. Não, tem mais. Peraí. São 12. São os últimos 3 anos que eu peguei dos vestibulares, basicamente, das medicinas da Vunesp. Tá bom? Então, ó, basicamente, vamos supor que você não tem ideia do que é radioatividade, tá? Vou te dar só as informações centrais. Muitos átomos, por motivos mil, mas principalmente por instabilidade nuclear, muitas vezes porque eles têm muitos prótons para não tantos nêutrons. Quando a gente pensa na nossa química cotidiana, vai de vestibular, você pensa num carbono que tem 6 prótons e 6 nêutrons, dando 12 unidades de massa, né? Unidades de massa, ele é estável. É um átomo no qual se baseia a vida, né? O carbono 13, carbono 14, o que muda? Lembra? Carbono 12, carbono 13, carbono 14. O que é esse número? A gente fala muito em radioatividade. O que é carbono 12? 12 é o número de massa, prótons mais nêutrons. A gente chama de isótopo carbono 12, isótopo carbono 13, isótopo carbono 14. Então, o isótopo do carbono 14 é um isótopo que tem 6 prótons e 8 nêutrons. 6 mais 8 dá 14. E aí a gente escreve assim, né? Eu deixei esse cantinho para escrever. O resto acho que eu não vou nem apagar. Então, por exemplo, esse é o carbono 14, ó. Carbono 14, ou C14. E a gente fala de um jeito perigoso. Eu já vi muito aluno se enrolar nessa besteira. O isótopo do carbono 14, quem é o isótopo do carbono 14? É ele, é o carbono 14. É um jeito estranho de falar, dá a impressão de que é um outro isótopo, né? Um outro átomo que tem o mesmo número de prótons. Não. É assim mesmo que a gente fala, ó. Existe o isótopo carbono 12, eu até tiro a preposição, eu falo isótopo carbono 12. Mas os vestibulares vão falar isótopo do carbono 12, o isótopo do carbono 13 e o isótopo do carbono 14. O que todos eles têm em comum? 6 prótons. É o número atômico. 6. 6 prótons. 6 prótons. 6 prótons. Mas 6 nêutrons. 7 nêutrons e 8 nêutrons.
Então, quando a gente fala um nome de um elemento e um número depois, urânio 235 é o urânio de número de massa 235. Quantos prótons o urânio tem? Aí você vai na tabela, gente. Você não vai saber número atômico decor. Lembre-se que essas provas todas têm tabela. Aqui não tem, que é a FUVEST. A informação está num quadrinho chamado Note a Dot. Aí tem lá os Zs, né? Esse é o Z, número atômico. Esse é o A, número de massa. 12 vezes 14. Então, primeiro, gente, é isso. Saber o basicão da nomenclatura. Aí depois que você sabe isso, existem alguns núcleos. Isso lá da Madame Curie se percebeu, lá no início do século XX, né? Se é que não foi antes. Existem alguns núcleos que dão um desequilíbrio entre prótons e nêutrons, fazendo com que os núcleos acabam emitindo pedaços para fora. Imagina que você está muito nervoso, está muito instável, sabe? Chama vestibulando. Aí você manda uns... dá uns berros. Isso pode existir no mundo da radiação na forma de emissões radioativas. Existem basicamente 3. Alfa, beta, gama. São 3. Alfa, beta, gama. Que foram detectadas experimentalmente. Tá? Você não teria como saber, mas tem que saber. Você não teria como saber se eu não te contasse. Tá? Que a alfa é uma emissão feita de 2 prótons e 2 nêutrons. Então, o número atômico da alfa é 2. E o número de massa, 2 mais 2, 4. Então, imagina que eu estou instável, eu sou um núcleo de tório. Ó, eu sou, olha o linguajar, tá, gente? Eu sou isótopo de tório 232. Eu sou um tório 232. Você é um Lula? Você é um tório 232? Eu sou um tório 232. Aí eu tô muito assim, estável. O que eu faço? Eu mando uma alfa embora e eu viro um rádio 88228. Eu viro um rádio 228. Eu viro um isótopo do rádio 228. É assim que a gente fala. Note e a dot. Isso é o que mais cai. 2 coisas que mais caem nessa aula. Essa é uma, por incrível que pareça. É tão ridículo que eu sinto um pouco de vergonha de explicar. E eu esqueci de cronometrar, mas eu acho que são mais ou menos o quê? 10 minutos que eu estou falando? Deve ser isso. Então, vou ficar de olho agora. Tá? Ó, é ridículo, gente. É tão ridículo que eu tenho vergonha. Deixa eu até garantir aqui que está gravando, que eu gosto de checar para não perder a aula depois. 90, por incrível que pareça, é igual a 2 mais 88. Nossa, quem poderia imaginar? E 232 é igual a 4 mais 228. Essas equações nucleares, elas têm o número de prótons se mantendo e o número de massa se mantendo. Isso resolve um monte de coisa já. Quer dizer, é todo um linguajar técnico, científico assustador que você resolve, você fica até meio, será que ele queria só isso? Tanto que eu até ia fazer a questão 1, mas aí nem vou fazer, porque a questão 1 é isso, é um tório emitindo uma alfa e forma qual isótopo? Forma o isótopo rádio 228. Mas você tem que saber que a alfa é número atômico 2, número de massa 4. Provavelmente o examinador não vai te dar a composição de uma partícula alfa. Provavelmente não. E o objetivo, entre aspas, gente, de um átomo ao emitir uma alfa, ele ele emite, dá uma acalmada, ou não. Esse rádio 228 pode emitir também outras partículas radioativas até chegar no fim da série E radioativa. Então tem um... até chegar num cara calminho. Normalmente é o chumbo. O chumbo é normalmente o final da série radioativa. É alguém que fala, pronto, calminho. Aí ele não emite mais alfa, beta. O que é emissão beta? Emissão beta, a explicação é meio louca. Você vê um -1 aqui embaixo, né? O nêutron
lá do núcleo, ele pode quebrar. Lembra que ele está instável, então tá meio que todo mundo batendo em todo mundo, gente. É uma festa confusa, tá todo mundo se chocando com todo mundo. Tem uns nêutrons que quebram em 2 pedaços, um próton e o elétron. O elétron que sai voando é a partícula beta. A partícula beta é só um outro nome que a gente usa em radioatividade para falar elétron. Só que, gente, ó, eu sou um nêutron, tá? Ó, o elétron foi embora. Quem ficou? Não. Quem ficou? O próton, ó, nêutron. O próton ficou. Então, Césio tinha 55 prótons. Agora ele tem 56, porque o nêutron virou um próton, ó. O elétron que foi embora. Essa é uma outra emissão radioativa. A alfa, que é mais gorduchinha, mais lenta, com menor poder de penetração, às vezes não passa nem por uma folha de papel. Para vestibular isso é meio... A beta ela é mais levinha e mais rapidinha, tem maior poder de penetração. Isso, quando a gente fala de bombas atômicas e tal, é um negócio importante, né? Porque às vezes uma parede te protege de uma alfa, mas não te protege de uma beta, né? E tem a gama, que é 00. Não sei se está dando para ver aí por causa do sol. Deixa eu ver aqui se está dando para... Ah, não sei se dá para ver. Não dá nem para ver no meu computador guia aqui, gente. Mas eu tinha que gravar agora. Era agora ou nunca? A gama é 00, que a gama não é partícula. A gama é onda. É uma onda eletromagnética. É a radiação gama. Então você tem, radiação alfa, radiação beta e radiação gama. São as principais, tá, gente? As de vestibular. Radiação alfa é partícula. Radiação beta é partícula. Alfa, 2 prótons e 2 nêutrons juntos. A beta, um elétron. E a gama, onda eletromagnética. Note que aqui também dá matemática. Ó. 55 é igual a menos 1 mais 56. Ou 56 mais menos 1 dá 55. Então você tem. E em cima, gente, como a beta não mexe com. A beta, lembra? Ela era um nêutron e um próton. E aí ela era um próton e um elétron. Eu não sei se eu falei errado antes, tá? Então você imagina um nêutron que é um próton e um elétron. Ó, vou falar tudo de novo. Aí o elétron ficou próton. Ó, o próton que ficou aqui aumenta uma unidade no número de prótons, que é o número atômico. Eu não sei se antes eu usei as palavras erradas. De qualquer maneira, está corrigido agora, tá? Nêutron é um próton e um elétron. O elétron foi embora, ficou o próton. Então, o próton de 55 subiu para 56. E o número de massa se mantém, né, gente? Porque o nêutron tem uma unidade de massa. O próton tem uma unidade de massa. E o elétron tem massa desprezível. Então, em suma, falei pra caramba para te falar que a emissão alfa diminui 2 unidades o número de prótons, o número atômico, e diminui 4 unidades o número de massa. Certo? A emissão beta aumenta 1 unidade o número atômico e não mexe no número de massa. Se por acaso lá no comecinho eu falei errado, estou na dúvida. Tá certo agora. Tem que saber que a gama é onda, 00. Então, quando aparecer as gamas aqui, gente, nas reações nucleares, você simplesmente, ó, ignora. Às vezes eles colocam as gamas só para você ficar, o que eu faço com essa radiação gama? Matematicamente nada. Se for tipo uma explosão de uma bomba atômica, a emissão gama é perigosa, porque ela não é partícula, ela atravessa um monte de paredes grossas e tal. Então, isso é outra história, quando você estuda radioatividade para valer. Não quando é só fazer continha. Óbvio que você tem que saber que próton, ele tem um próton. É sério que um próton tem um próton? Um próton tem um próton. Mas um próton tem uma unidade de massa também, né? Então, o próton a gente representa 1, enquanto o nêutron não tem próton, mas tem uma unidade de massa, 0, 1.
Isso tudo que está nesse cantinho da lousa, gente, que eu acho que dá para você ver, apesar da manchinha de sol aqui, que não tem como tirar, tentei de tudo com as cortinas, não tem jeito, é a posição do sol. Você tem que saber de memória partícula alfa, partícula beta, radiação gama, próton 1,1, nêutron 0,1. Não precisa saber esse número que está aqui embaixo, porque ele é o número identificador da nossa sessão Zoom que eu preciso para conectar o celular. Só para isso, tá? Então, essa é a primeira etapa, gente. Não precisa entrar em grandes estudos de radiação propriamente dito. Tem que saber completar as equações nucleares. Então, às vezes aparece, acho que a gente vai fazer exercício. 5 alfas, 3 betas, é só fazer conta. Você sabe somar? Sabe subtrair? Então, você está meio garantido. Fica tranquilo. Agora, gente, o que realmente dá um pouquinho... Não é que é difícil. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas ainda é muito fácil. É a meia-vida. Dá para bolar muitas questões em cima de gráficos de meia-vida. É assim, imagina uma amostra de tório. Esses elementos, gente, eles são muito usados na medicina nuclear. Então, você tem um monte de testes que usam esses elementos, ressonâncias, etc., ressonância magnética nuclear, sabe? Então, as provas de medicina fazem pequenas perguntas sobre conceitos de radioatividade. Mas é bem simples. E um dos que mais é importante é a meia-vida, porque é o tempo que leva para você ter que trocar a cápsula e tal, que nem é o médico que faz, mas enfim. A meia-vida é o tempo que leva para que 100 gramas de um radioisótopo, isótopo radioativo, radioisótopo, radionuclídeo, não se assuste com as palavras, são palavras difíceis para coisas fáceis, tá? É o tempo que leva para que a massa original se reduza à metade. Então, se eu tenho 100 gramas, quanto tempo leva para cair para 50? E se eu tiver 50, quanto tempo leva para cair para 25? Isso chama meia-vida. Quanto mais longa a meia-vida, mais tempo os átomos vão emitir radiação. E é assim que são calculadas coisas do tipo explosão de Chernobyl em 1986. Qual o radioisótopo que tem a meia-vida mais longa? É ele que determina quando Chernobyl poderá ser de novo repovoado e tal. Nem tenho ideia, a gente já viu isso daí, mas não lembro. Mas tem umas coisas bem interessantes, inclusive o seriado Chernobyl. Quem não assistiu, assista. Você vai ver muita coisa de radiação bem interessante dentro de um seriado que conta uma história inacreditavelmente real. A gente fica abestalhado. O sol está subindo aqui. Vou tentar fechar um pouquinho mais as cortinas. Vai olhando o gráfico aqui de meia-vida, gente. Ó, se liga. Tá vendo que o gráfico ele tem sempre o mesmo aspecto? É essa curva. Essa curvinha, ela mostra pra gente quanto tempo leva para que o radioisótopo tenha a sua massa dividida por 2. Deixa eu conseguir melhorar um pouquinho aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tiver 100 unidades do cobalto 60, 100 gramas, 100%, 100 unidades, quanto tempo leva para cair para metade? Você vai no gráfico e lê. 5 anos. Então, a meia-vida do isótopo, do radioisótopo cobalto 60 vale 5 anos. É isso. Mas você tem que olhar do 100 para o 50? Não, você pode olhar do 50 para o 25. Você vai ver que vai de 5 para 10 anos. Então, diferença de 5 anos. Ou, para 100 cair até 25, não são duas meias-vidas? 100, 50, 25. Duas meias-vidas. Qual o tempo total decorrido? 10 anos. Se duas meias-vidas são 10 anos, uma meia-vida são 5 anos. Então, no fundo, o que você vai ter, gente, vocês vão ver nesses exercícios, se eu não te convencer com esses 5 exercícios, eu não te convenço nunca. São variações de complete a equação nuclear, que envolve os radioisótopos tal, e interpretação de gráfico de meia-vida. Ou tabela. Ó, quando o cara quer te enrolar, ele muda um pouco a linguagem. Por exemplo,
Porcentualmente falando, você começa em 100%, né? Tempo zero. Quanto tempo leva para cair pela metade? 5 anos. Quanto tempo leva para cair pela metade da metade? 2 meias-vidas. 5 vezes 2. 10 anos. Quanto tempo leva para cair pela metade, pela metade, pela metade? Né? Então, você tem, ó, 100, divide por 2, 50, divide por 2, 25, divide por 2, 12,5. São 3 meias-vidas. 15 anos, ó, 3 vezes 5. Aí eles falam, quanto tempo leva para ter uma queda de 87,5% na radioação? Eles usam palavras difíceis, na ação do radioisótopo. Bom, se a queda foi de 87,5%, se tínhamos 100, queda de 87,5%, restou 12,5%, o que indica 3 meias-vidas. Matemática, pura matemática. E aí você tem as variações matemáticas do mesmo tema, né, gente? Você cria gráficos com porcentagem, gráficos com massa. Ah, não, eu tinha 80 gramas. Quanto tempo leva para eu ter 20? 80, 40, 20. 80 para 40 é uma, 40 para 20, duas meias-vidas. Ah, e o tempo foi 100 anos. Bom, se 2 meias-vidas são 100 anos, uma meia-vida são 50. É sempre assim. O que é mais difícil, que é o que a FUVEST costuma fazer, é o gráfico da fração. Ó, relações matemáticas. Você começa com um inteiro, que pode ser 100%, pode ser 100 gramas, pode ser quanto você quiser. Você começou com um inteiro. Quanto tempo leva para cair pela metade? Uma meia-vida. E depois, cai para um quarto. E depois, cai para um oitavo. Ó, quando perguntam assim, o Enem já fez essa pergunta umas 2, 3 vezes seguidas. Aí ferrou. Quanto tempo leva para termos uma relação 1:7 entre o radioisótopo original e o radioisótopo formado? A hora que você muda o vocabulário para esse que eu usei agora, a maioria fala, o quê? 1:7? Me falaram que era só dividir por 2, mas eu estou dividindo por 2, ó. 1 meio, 1/4 e 1/8. Isso que eu estou perdendo do radioisótopo original, eu estou formando do novo radioisótopo. Então, tinha um, agora eu tenho meio. Cadê o meio que eu perdi? Virou a outra coisa. Tinha um, agora eu tenho 1/4. Cadê os 3/4 que eu perdi? Virou a outra coisa. Tinha um, agora eu tenho 1/8. Cadê os 7/8 que eu perdi? Virou a outra coisa. Olha a relação aqui, gente. 1:1 é indicação de uma meia-vida. 1:3 é indicação de 2 meias-vidas. Ó, passou uma meia-vida, passaram 2. 1:7 é indicação de 3 meias-vidas que se passaram. Tem uma questão clássica dos vestibulares, foi assim que foi feita a datação de rochas lunares. Tem um radioisótopo lá, não lembro mesmo qual é, que está na proporção de 1:7, o original em relação ao produzido, tá? O radioisótopo A e o radioisótopo B. E aí falam, então, quanto tempo tem essa rocha lunar? E aí você faz o cálculo e mostra que é um negócio real. Das rochas trazidas da Lua, para quem acredita que o ser humano foi à Lua, tá? Foi à Lua. Aí a gente encontra a proporção de 1:7 entre o radioisótopo original e o radioisótopo formado. Isso mostra que se passaram 3 meias-vidas. E aí você consegue calcular a idade da rocha, aí bate com a idade da Terra, aí mostra que a Lua é um pedaço da Terra. É legal para quem gosta de ciências, obviamente. Mas para o vestibular, gente, a radioatividade está muito longe de ser um assunto real, sabe? É só uma memorização, cá entre nós, meio boba, de emissões radioativas e, aí eu concordo, interpretação de gráfico, que é mais legal. Que aí dá para você fazer questões mais capetinhas, assim. Tem uma da FUVEST que eu nem tenho coragem de colocar nos meus materiais, acho que ela está na revisão que a gente faz para quem faz a revisão do final do curso. Aí sim,
Tem uma da FUVEST que é muito... Nossa, que você tem que pensar de trás para frente. Mas é o seguinte, não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Olha o solzinho aqui. Não é química, é matemática, tá? Com isso tudo, que eu devo ter levado quase meia hora para explicar, como sempre eu levo mais do que o esperado, é bom, né? Explica direitinho, mesmo se a gente se enrola, não sei se eu me enrolei no começo, mas tudo bem, tá feito. Ó, a questão 1, só uma dica para quem for fazer todas, tá? No item A, ele quer que você prove... Bom, primeiro ele quer que você mostre como você separaria amostras de uma areia, sendo que uma parte da areia sofre atração magnética. O nome da separação que usa atração magnética, a gente acredita se quiser, chama separação magnética. Tá? E aí, ele quer que você mostre que a monazita é eletricamente neutra. É só pegar o numerinho de baixo, o índice, tipo sério 3 mais 0,494. Aí você multiplica 0,494 por 3 mais e calcula qual é o total de positivos que vem do sério. E faz a mesma coisa para o lantânio, são elementos que normalmente a gente não mexe, tá? Neodímio, tório, aí você soma tudo para ver se o fosfato está anulando. Tá gabaritado e explicado, tá, gente? Então qualquer coisa me fala, mas falei, não vale a pena, até porque o item B pede para montar a emissão do tório emitindo radiação alfa. A questão 2 também, muito simplesinha, tá? A 3 já começa a ficar legal. Mas vocês vão ver que se a gente fizer essas 5, as 7 que sobraram para você fazer, são variações do mesmo tema. Vamos lá? 3. Ó, você vai ver que tem de tudo que é canto da VUNESP. A primeira é a VUNESP mesmo. A segunda é a São Camilo. A terceira é a Santa Marcelina. Vamos lá com cuidado, então. O iodo 131, o que é esse número? Esse é o número de massa. Então, você pode falar o radioisótopo iodo 131, o nuclídeo iodo 131, o isótopo do iodo 131. São vocabulários complicados para a mesma coisa. Está tudo com o mesmo significado. Iodo com número de massa 131. E, Lula, qual é o número atômico do iodo? Não tem aqui, eu vou precisar para montar as equações nucleares. Tabela. Tabela? Ah, eu tô. Ó, o iodo, você vai na tabela periódica e consulta, gente. Ele é 53, tá bom? Então, volta lá. O iodo 131, isótopo radioativo do iodo com meia-vida de 8 dias. Aí você já vai num cantinho e anota. MV, 8 dias. MV, óbvio, é o símbolo para meia-vida. É amplamente utilizado na medicina nuclear. É por isso que cai, gente. Porque se usa e tal, mas... Este radioisótopo é produzido principalmente pela irradiação com nêutrons de um certo nuclídeo Q. O que era mais difícil ele fez, ele montou a equação. Então você tem o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Esse o quê? Ele vai ser irradiado. Irradiado é o mesmo que bombardeado. Tá? Você joga em cima. Tem uns termos muito chatos da radioatividade. Irradiado, bombardeado. Você vai bombardear com nêutrons. Como é que a gente... Quais são os números representativos dos nêutrons? 0, 1, 0, 1, porque o nêutron não tem próton, mas tem uma unidade de massa. Me perdi. Gerando um nuclídeo, um átomo radioativo, tá? Um nuclídeo. Você vê que a pessoa às vezes se assusta por causa do vocabulário. Uma aula já é o suficiente. Espero para você já não errar vocabulário bobo, tá? Um nuclídeo intermediário R que decai. Decai é está emitindo partículas e está decaindo na série radioativa. Então tá decair. Tá? Cheguei num cara mais estável, tranquilo. Mas você vê quanto verbo estranho, quantas palavras diferentes, né? Decai por emissão beta. Então, ó, esse R aqui, para ele virar iodo,
ele decai por emissão beta, sendo que a beta é menos 1 embaixo e 0 em cima. Por emissão beta para o iodo 131. Se ele, essa questão... Nossa, ficou escuro. Que estranho. Essa questão... Que medo. Parou de gravar. A variação de luz eu não aprendi a controlar ainda, gente. Mas todos me disseram que tudo bem, isso não estava atrapalhando. Mas eu aprenderei a controlar, né? Tem que comprar um celular melhor. Vai demorar um pouco. Ó, a parte mais interessante que seria montar isso tudo aqui, o que aconteceu? Ele montou, tá montado pra gente. Então ficou meio... A questão era boa, mas acabou ficando muito simples, eu achei. Mas é da Santa Marcelina, que é uma prova legal, né? Agora vamos lá. Identifique o símbolo químico do nuclídeo R. Quer dizer, quem é o R? E o número de nêutrons do nuclídeo Q. Então tem que completar tudo. Vamos lá? Estamos aqui mesmo. Nossa, tinha ficado muito escuro. Tá com sol, tá com iluminação. Aqui acho que eu não consigo diminuir mais a luz. Não, mas esse reflexo aqui, quando ele existe nesse horário, aqui não tem outro jeito. Deixa eu ver de onde ele vem. Não, tá passando através da cortina. Ainda bate aqui na... bate na carteira. Ó, vamos lá. Calculadora que tá faltando. 53 mais menos 1. Ó, quem é o número atômico de R? Qual é o valor que está faltando aqui? Olha lá, ficou escurão de novo. Ficou escurão, maluco. Deixa eu vir para cá, que ele me pega aqui. Eu trouxe a luz. Ó, 53 mais menos 1, gente, quanto dá? 52. Olha lá como faz sentido aquilo que a gente viu no comecinho da aula. Deixa eu ficar desse lado para não apagar a luz aí. 52 é o número atômico de alguém que, ao emitir uma beta, a beta, lembra, é o nêutron que é nada mais do que um próton e um elétron juntos. O elétron foi embora, que é a beta. A beta é o elétron. E o próton ficou. Então, de 52 subiu para 53. Mas você não precisa fazer esse raciocínio. Tem um monte de gente que acerta essas questões e nem sabe o que é beta. O cara só memorizou que a beta é menos 1. Aí ele tem que fazer embaixo. Aí tem que fazer a conta dificílima, que é 53 mais menos 1 dá 52. E outra complicadaça. 131 mais 0 dá 131. Então, nós estamos falando de alguém que tem o número atômico 52. Qual que é uma das perguntas do item A? Identifique o símbolo químico do nuclídeo R. Lula, como é que eu vou saber quem é o nuclídeo R? Você vai na tabela e procura quem é o número atômico 52. Eu acho que é o telúrio. Vamos ver se vai ficar escuro quando eu subo. 52. Peguei uma tabelinha aqui, gente. É o telúrio. Nice. 52. Então, quem é esse cara? O R é o telúrio. Símbolo químico T. Beleza? E falta descobrir também o número de nêutrons no nuclídeo Q. Tá, ó. Que número eu somo 0 para dar 52? Parece até zoeira, né? Uma questão que elas têm uma camuflagem, um vocabulário, uma coisa boa. E qual é o número que somando 1 dá 131? 130. Como é que eu descubro o número de nêutrons? Lembra, gente? O número de massa é próton mais nêutron. Esse é o número de prótons. Então, se eu faço prótons mais nêutrons menos o número de nêutrons, se eu faço prótons mais nêutrons menos o número de prótons, me dá o número de nêutrons. É só fazer, então, 130 menos 52 é igual a 78. Olha esses mandam com os prótons. Nêutrons. 78 nêutrons. Então, item A. Identifiquei o símbolo químico, Te, telúrio. Número de nêutrons no nuclídeo Q, 78 nêutrons. Só fazer 130 menos 52. Certo? Tá dando para ver aí?
Deixa eu ver aqui. Tá. Pelo menos aqui. B. Olha lá, as tabelas. Olha as tabelas. A tabela mostra atividade radioativa, tá? Quanto emite de radiação. De certa amostra do iodo 131, em determinados instantes de tempo. Apresente os valores de A e B que estão faltando. A tabela, ela tá assim, ó. Deixa eu ver só se não vai ficar escuro quando eu sumir aqui. Se não ficar escuro, beleza. Quando eu estou em tempo zero, a atividade radioativa é de 80. Isso é megabecquerel. Gente, é 80 unidades de radiação. Não se assuste com as unidades, tá? Interessa o valor matemático. Ó, nem vou olhar para essa tabela. Vamos completar sozinhos? Zero, né? Quando o tempo era 0 dias, tá? Passada uma meia-vida, vai cair pela metade. Passada outra meia-vida, vai cair pela metade da metade. Passada outra meia-vida, vai cair pela metade da metade. É só entender como é que se constrói o raciocínio da meia-vida. No tempo zero, eu tinha uma atividade de 80. 80 unidades radioativas. Pronto. Passada uma meia-vida, eu tenho a metade de unidades radioativas. 40. Passada outra, 20. Então, complete lá, gente. Ó, no tempo 16 dias, o Azinho é esse cara aqui, ó. Esse é o Azinho. Esse Azinho é 20 megabecquerel. E quem é o Bzinho, que vai até a atividade 5? Ó, até a atividade 5. Deixa eu ver aqui. 0, 8, 16, disfarça, 24, 32. Ó, então eu tinha 0 dias. Passaram 8 dias. Caiu pela metade. Passaram mais 8 dias. Caiu pela metade de novo. Passaram mais 8 dias. Caiu pela metade de novo. Passaram mais 8 dias. Caiu pela metade de novo. Ou seja, para chegar até a atividade de 5 unidades radiativas, 5 megabecquerel, eu preciso de 32 dias. Então, B é igual a 32. Então, você vê, gente, que ao mesmo tempo que é simples, é perigoso, né? Eu ali já fiz algum, nem sei o que eu estava fazendo na tabela, que já apareceu antes, eu já pulei do 16 para o 32. Acho que eu sei o que eu pensei, essa coisa de divide por 2, multiplica por 2, né, que é a meia-vida. Então, ó, em tempo zero eu tenho X unidades de radiação. Passou uma meia-vida, X sobre 2. Passou outra meia-vida, X sobre 4. Passou outra meia-vida, X sobre 8. É só ir dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2. Então, eles tentam, nas questões, fazer variações matemáticas do conceito da meia-vida. Mas a questão em si, ela é uma pura matemática, né? Isso entra em PG, né? Eu acho que é. Então, se você tem o domínio do conceito, é só não se enrolar, tomar cuidado, que a gente rápida bobeou, você arruma uma continha besta e você perde uma questão inteira. Acho que ficou claro essa questão aqui, né? Deixa eu ver se alguém quer perguntar. Não estou ouvindo ninguém perguntar nada, então deve ter ficado bastante claro. Vou apagar, dá para fazer sempre aqui. Ó, 3 já foi. Óbvio, gente. Dúvidas é só mandar, né? Vamos para 5? Mas vocês vão ver que quase nada vai mudar. Muda o número, questão 3, questão 5. Mas os conceitos envolvidos são sempre os mesmos. Por isso que eu até resisti, para quem conheceu a história, né? Eu até resisti em colocar aula de radioatividade. Não via motivo para isso. Mas aí sempre tem alguém que fala, não, mas cai toda vez. Eu falo, sim, mas é só saber dividir por 2. Essa é o que eu sempre falo quando me pedem radioatividade. Eu falo, mas você sabe dividir por 2? Sabe ler? Aí eu comecei a perceber que o pessoal não se enrolava com a radioatividade em si. Se enrolava com o vocabulário. Aí a aula é necessária. Tá? Vai lendo a 5 aí, enquanto eu tomo um gole d'água e baixo mais as cortinas. Agora já vou abaixar tudo, porque o sol já está descendo mesmo.
tentar tampar essa luminosidade. Agora sim. Deixa eu ver. Elas batem nas carteiras e refletem a luz. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá bom. Acho que eu podia ter descido as cortinas inteiras antes, eu não percebi que tinha um reflexo do sol aqui, ó. Vamos lá, gente. Questão. Então, a 4, eu acho que também. Eu fiz todas para ver, escolher as mais interessantes, digamos assim. Vai? 5, Unisa. O radioisótopo samário 153. Você tem tabela para ver o símbolo do samário se precisar. Acho que ele não vai dar, né? Quem é 153? Número de massa. O samário 153 tem sido empregado na medicina nuclear para alívio da dor provocada por metástases ósseas. Este radioisótopo é um emissor de partículas beta. Então, você vê, vai lendo, não se assuste com o vocabulário, tem que saber que a beta é -1 embaixo, 0 em cima, anota a meia-vida, viu como é parecido? 46,7 horas. E a pergunta é: quantos prótons há no núcleo desse radioisótopo? Gente, ele falou que é o samário. Vai na tabela e procura. Cadê o samário? Achei! O número atômico dele é 62. Então, quantos prótons há no núcleo do samário? 62. O número atômico é o número de prótons, né? Então, umas perguntas que parece que é só para encher linguiça mesmo. O que significa o número 153 gravado junto ao nome do samário? Olha lá. É o número de massa, isto é, soma do número de prótons e do número de nêutrons encontrados no núcleo do samário. Pronto. Próxima. Escreva a equação nuclear que representa a emissão de partículas beta pelo samário. Quando alguém emite uma beta, o número de prótons aumenta uma unidade. Então, 62 virou 63. Ó, 63 mais -1 dá 62. As partículas beta, as emissões beta, não alteram as massas do radioisótopo em estudo. Basta ir na tabela, se for necessário, descobrir quem é o 63. Quem é o 63? É o europeu. Não altera a unidade, o número de massa. 153 continua 153. Continua 153. Continua sendo 153. Então, eu escrevi a equação e vou calcular o tempo necessário para que a atividade radiativa desse radioisótopo se reduza a 75%, a 25% da inicial. Ó, ele quer que reduza a 25, não de 25. Tem que tomar um cuidado com as preposições. Então, é assim. Eu comecei com 100% da capacidade radioativa no tempo zero. Quanto tempo leva para eu chegar a 50%? Uma meia-vida. 46,7 horas. Se passar outra meia-vida, eu chego a 25%. Eu chego a 25%. E o tempo decorrido terá sido 46,7 vezes 2 horas. Então, ó, isso aqui, gente, cuidado. Isso aqui a gente lê assim. Para 100% de atividade radioativa cair para 25, cair a 25 ou cair de 75. Tem que tomar cuidado para ver, porque às vezes é a preposição que faz a diferença. Nesse caso, ele pediu para reduzir a 25% da inicial. Quer dizer, ele pediu para cair até aqui mesmo. Não era uma armadilha. Eu tinha 100%. Quanto tempo leva para reduzir a 25%? Leva 2 meias-vidas. 2 vezes 46,7 horas, que são 90
3,4 horas. Então, ó, toma cuidado que essa é uma das pegadinhas mais clássicas. É quando eles falam, essa não é pegadinha. Ah, quanto tempo leva para reduzir a 25% da atividade radioativa original? Ou quanto tempo leva para cair de 75%? Porque para 100 cair para 25, você tem que subtrair 75%. Então, você tira 75%. Então, precisa ver se é para cair a 25%, que é o que a gente fez, ou cair de 75%, que é o que a gente fez também, né? Se cai de 75%, você chega a 25%. E para isso são necessárias duas meias-vidas. Uma meia-vida para cair de 100 até 50, a outra de 100 para 25. Duas meias-vidas, duas vezes o valor dado, que dá 93,4 horas. Deixa eu ver se eu fiz tudo. Escrevi a equação, calculei o tempo necessário para a atividade radioativa desses isótopos se reduzir a 25% da inicial, então não tinha nenhuma armadilha. Deixa eu ver se alguém quer perguntar. Não, quando tem mais luz, a gente nem tem dúvida. Então tá bom, vou apagar, tá? Qualquer coisa também, como essa está gravada, é só dar pause. Pode assistir de novo, de novo. Se tinha alguma coisa no começo da aula que não estava visível, agora está. Então vamos fazer a 6. Deixa eu ver quanto tempo já estou falando aqui. Acho uns 45 minutos, né? Eu acho que aquela previsão de 1 hora e pouquinho vai bater. Ó, USCS São Caetano. Nos anos 1920, surgiram diversos produtos no comércio contendo elemento radioativo rádio. O pessoal era bem sem noção. Pois supostamente teriam propriedades terapêuticas. Põe supostamente nisso. Um determinado produto continha uma mistura dos isótopos rádio 226. Então, tinha rádio 226 e tinha rádio 228. São os números de massa, prótons mais nêutrons. Sabe-se que tanto o rádio 226 quanto o rádio 228 decaem emitindo 5 alfas e 4 betas. Grifa isso que nós vamos precisar. Até formarem o átomo estável. Lembra aquilo? O cara tá... Decair, fiquei estável. Então, isso se chama decaimento radioativo. Aí fiquei estável. Você vai emitir 5 alfas, 2 betas para estabilizar os radionuclídeos, radioisótopos do rádio. Escreva a equação que representa a reação de decaimento do rádio 226. 226. Eu preciso do número atômico, gente. Vou na tabela. Vou lá colar. O rádio é 88. Deixa eu ler o resto da pergunta para ver se não tem nenhum detalhezinho, né? Indicando todos os números atômicos e de massa das espécies participantes dessa reação. Deu o nome do elemento formado. Ele acabou de falar que o rádio ele vai só estabilizar depois que ele emitir 5 alfas e 4 betas. E aí vai dar uma coisa que nós temos que descobrir quem é. Gente, dá para fazer tranquilão, ó. Eu tinha 88 unidades de massa. Quantas estão sendo emitidas? Se cada alfa tem 2 prótons. Tem 2 prótons, né? Eu tinha 88 prótons, que são unidades de massa. E aí eu mandei 10 prótons embora. Tinha 88, estou mandando 10 embora. Quantos estão sobrando? Peraí, 88 eu tiro 10, 78. Mas cada beta sobe uma unidade. Então você vê que são variações matemáticas disso daqui, ó. Mas basta saber o que é uma alfa, o que é uma beta, ainda que ele tenha dado no enunciado. Chega nesse ponto, ele põe entre parênteses, alfa, 2, 4, beta, menos 1 e 0. Então, ó,
Eu acho que não. Tem gente que monta equação matemática. Eu acho desnecessário, mas se você quiser, tinha 88. Foram embora 5 vezes 2. Sobraram 78. Cada beta você sobe uma unidade. 78 sobe 4, 82. Acho, sei lá, eu acho desnecessário montar equação matemática. Tem quem goste, eu acho besteira mesmo. Quem é o cara que tem número atômico 82? Você vai na tabela, é o chumbo. Lembra que eu comentei no comecinho da aula? O chumbo costuma ser o final mesmo das séries radioativas. Agora, gente, eu tinha 226 unidades de massa. Agora tá certo falar unidade de massa, porque são prótons e nêutrons. 5 vezes 4, 20 foram embora. De 226, 20 foram embora. Sobraram 206. Sendo que as betas não mexem em massa. Então fica com 206. 88 embaixo, 206 em cima. Pronto. E por isso que eu falo, eu acho desnecessário montar equações matemáticas, mas se você quiser, 88 é igual a 5 vezes 2 mais 4 vezes menos 1 mais x. Descobre o x. 226 é igual a 5 vezes 4 mais 4 vezes 0 mais y. Qual o valor de y? Eu acho desnecessário, mas eu já vi gente que gosta, tá bom? Que mais? Já fiz o item A inteiro? Qual questão eu estou? 6. Indicando todos os números atômicos, indiquei. Número de massa, indiquei. Deu o nome do elemento formado? Chumbo. A gente esquece essas coisas, né? Você deixa assim e não põe o nome. Chumbo. Nossa, perdi ponto por causa dessa besteira. Item B. Oh, meia vida. Quem poderia imaginar? Considere que o produto supostamente terapêutico contenha 50 miligramas de rádio 228 e que após 23 anos verificou-se que 46,875 miligramas é fácil, é pegadinho. Decaíram completamente. Determine a meia-vida. Dá para fazer aqui nesse cantinho? Ó, vou apagar a palavra chumbo, tá? Começou com 50 miligramas. Depois de uma meia-vida, quanto eu vou ter? 25, né? Quanto eu perdi? 25. Depois de outra meia-vida, quanto que eu vou ter? 12,5. Quanto que eu perdi? 50 menos 12,5, que dá 37,5. Tira mais uma, gente. 6,25. Ó, eu estou dividindo por 2, tá vendo? Quanto que eu perdi? 50 menos 6 dá 44. Não, é para chegar até 46,875. Tira outra meia-vida. Isso aqui vai cair para 3,125. Olha lá, gente, é uma questão de leitura. Se eu tinha 50 e agora eu tenho 3,125, se você fizer a diferença, quanto dá? 46,875. Só que você vê, ele criou um artifício matemático que transformou a questão numa coisa mais difícil mesmo. Num primeiro olhar, você fala, ixi, como é que faz isso? Eu tinha 50 e eu quero 46,875. Só que eu quero que decaia, que eu perca 46,875. Então, eu tinha 50, aí foi decaindo até 3,125. Ó, dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2. Isso indica uma diferença, se você fizer 50 menos 3,125, dá exatamente 46,875. Determine a meia-vida. Quantas meias-vidas se passaram, gente? Tem alguma química aqui? Tem nada, é só matemática. 1, 2, 3, 4. Passaram-se 4 meias-vidas. E qual é o tempo correspondente? Ele falou 23 anos. Se são 23 anos que decorreram, 4 meias-vidas, se você fizer 23 sobre 4, você vai ter o valor da meia-vida.
o valor da meia-vida é 5,75 anos. Convencidos ou ainda não? Vou fazer mais duas ainda, hein? De que não tem muito que... Você tem que saber o que é meia-vida. Não é uma coisa assim de raciocínios químicos, mal. Não, são variações matemáticas, né? Você sabe o que é meia-vida? Tá. Se tínhamos 50 miligramas, quanto tempo leva para decair 46,875? 50 menos 46,875 dá isso aqui. Para dar isso aqui, você tem que passar 1, 2, 3, 4 meias-vidas, que correspondem a um tempo de 23 anos. Se 4 meias-vidas são 23 anos, uma meia-vida, 23 sobre 4. Aí, normalmente, depois você termina, você fala, mas ele deu um enrolado. É o que eles tentam. Eles tentam de tudo para fazer o óbvio sair do óbvio. Mas não conseguem. Para quem está bem preparado. Vê aí. Tudo bem? Espero que sim, porque eu vou apagar para a gente fazer a penúltima. Estamos no tempo previsto. Vamos lá. Questão 7. Ó, agora o que ele fez? Ele deu o gráfico, tá? Eu tinha que fazer uma... Vou ficar feio. Eu tinha que fazer uma que ele desse o gráfico de meia-vida. Ficou muito feio. Tá. Linha toda zoada. Vamos lá, né? O galho 67. O que é esse 67? Número de massa. Prótons mais nêutrons. É um radioisótopo largamente utilizado na medicina nuclear para exames de diagnóstico por imagem. Esse radioisótopo é produzido em ciclotron, essa altura você já pula a questão, né? A partir do bombardeamento com prótons de certo nuclídeo X, de acordo com ele dá a equação. E a gente fala, tá bom, ficou confuso, né? Eu vou te dar uma ajuda. Esse é o nuclídeo X. Bombardear é quem está do lado dos reagentes, tá? Eu vou bombardear com próton. Próton é 1,1. Isso vai formar o galho. Os números estão pequenininhos, né? O galho, o número atômico é 31. Eu fui até conferir na tabela aqui, porque está tão pequenininho aqui na minha impressão. O 67, ele já tinha falado lá na primeira linha, mas ele colocou de novo. Mais 2 nêutrons. 0. Provavelmente ele vai querer saber quem é o X. Juro que eu não lembro a pergunta. Aí ele fala de uma amostra de galho, atividade inicial 400 megabecquerel, 400 unidades radioativas, tá? Que decai com o tempo, depois a gente olha esse gráfico. E tem A. Identifique o número de massa e o nome do nuclídeo X. Quer dizer, qual é o número de massa dele e quem ele é. A partir do qual o galho 67 é produzido em ciclotrons. Matemática avançada. Se aqui eu tenho 31 mais 0 prótons, aqui eu tenho que ter 31 prótons. Já tem um aqui. Quantos faltam? Oh, meu Deus, 30. Dá um pouco de vergonha, não dá? Eu errei, caiu essa questão, eu prestei essa fração da Marcelina, eu errei. Então, eu tenho 30. Quem é o número atômico 30? Vai na tabela, procura. Zinco. O nome, zinco. O símbolo, Zn. Que mais? 67 unidades de massa mais 2. Né? São 2 nêutrons. 69 unidades de massa. Aqui já tem uma. Faltam 68. Então, são 68 unidades de massa, que é o número de massa. Então, número de massa 68. Nome do nuclídeo X, zinco. Não precisa nem justificar, mas é óbvio que ao montar a equação já está justificado, né? Determine o tempo de decaimento desde o instante inicial para que a amostra de galho 67 atinja uma atividade de 12,5 megabecquerel.
Qual era a atividade inicial? Você vê, ele esconde, está no texto. Mas são variações do mesmo raciocínio. Ah, começou com 400. Passou uma meia-vida, 200 unidades de radiação, megabecquerel. Passou outra, 100. Passou outra, 50. Passou outra, 25. Passou outra, 12,5. Era onde ele queria, cair para 12,5. Ele poderia ter falado, não, eu quero uma queda de... Aí ele faria 400 menos 12,5. Mas não, ó. Ele fala que ele quer atingir uma atividade de 12,5. Quantas meias-vidas se passaram, gente? Uma meia-vida. 2 meias-vidas. 3 meias-vidas. 4 meias-vidas. 5 meias-vidas. Então, para 400 megabecquerel cair para 12,5, são necessárias 5 meias-vidas. Esse é um tempo de quanto? Depende. Quanto é a meia-vida? Vai no gráfico que está aí na sua apostila e procura quanto tempo leva para cair pela metade. Ó, quanto leva para 400 cair para 200? Gente, está até marcadinho. 80 horas. Para o 400 cair para o 200, 80 horas. Para o 200 cair para o 100, 80 horas. Para o 400 cair para o 100, que são 2 meias-vidas, 160 horas. Ou seja, o gráfico, de vários modos, te diz que a meia-vida é 80 horas. É só ver o tempo que leva para cair pela metade. Só que o que ele fez? Em vez de começar do 100, ele tentou te atrapalhar. Ele começou do 400. Aí basta você ver quanto tempo leva para cair para 200. 400 para 200 são 80 horas. 5 meias-vidas, 5 vezes 80, 400 horas. Pronto. Se agora você não está convencido de que é tudo igual, eu desisto. É tudo exatamente a mesma coisa. Mas são variações matemáticas que tem que tomar cuidado, principalmente na leitura. As leituras, elas estão espalhadas. Tem dado na tabela, tem dado no gráfico, tem dado no texto. Então você tem que ir fazendo aquilo que eu sempre falo, né? Organização. Leia, organize-se. Leia, organize-se. Leia e organize-se. E, finalmente, a última, que é a questão 8, Santa Marcelina de novo. Vamos ver se vai ter agora no meio do ano, né? Não sei quais foram as últimas alterações. 8. E última. E aí vocês têm algumas que eu pulei, ainda tem a 9, a 10, a 11. Tá mais do que bom, gente. Vai ficar perdendo muito tempo. A relação custo-benefício de estudo de radioatividade não é muito válida, viu? Que cai, não sei se eu já falei, sempre a mesma coisa. Vamos lá. Última. O chumbo 210 é um nuclídeo utilizado para a determinação da data de deposição de sedimentos que sofre decaimento segundo a sequência. Então, a gente tem um chumbo que tem número atômico 82, número de prótons 82, número de massa, prótons mais nêutrons 210. Então, ele é o chumbo 210. É o radioisótopo chumbo 210. É o nuclídeo chumbo 210. É o isótopo chumbo 210. 210. Deixa eu melhorar esse zero. Ó, esse é um outro jeito. Eu quis fazer essa questão por causa disso. Eu estava preparando, falei, acho que acabou. Você sabe o que é? É a mesma coisa, gente. O que é essa emissão beta? É só para avisar que ele está emitindo uma beta. É como se estivesse aqui, ó, a beta. E aí ele vira o X. Aí o X faz o quê? Aí o X emite outra beta. É isso, tá? Aí ele vira o Y. Só para você saber o que é esse negócio em cima da seta. Aí ele emite uma alfa. E vira o Z. O Z é estável. Grande chance de ser o chumbo, lembra? Decaiu. Chumbo. É o fim da série radioativa. Então vamos ver. A atividade do chumbo, aí ele dá o gráfico da meia-vida, deve ter alguma continha com meia-vida, provavelmente, e tem água.
Identifique os isótopos X e Y formados no decaimento do chumbo 210. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Não sai do padrão, gente. Tudo igualzinho. 82, mas quem emite uma beta sobe uma unidade de Z. Já expliquei, não vou fazer de novo, né? Já entendeu, né? Espera. Quem emite uma beta sobe uma unidade de Z. Quem emite uma alfa perde 2 unidades de Z. 82, 83, 84, 82. Quem emite uma beta não sofre alteração no número de massa. Não sofre alteração no número de massa. Mas quem emite uma alfa perde 4 unidades de massa. Pronto, está completinho. Identifique os isótopos X. Quem é o X? Vai na tabela, gente. Quem será? Que é o cara tem número atômico 83. Estou procurando. O X é o bismuto. É o bismuto 83,210. Então, é o bismuto 210. E 84, vai na tabela. Quem é que tem Z84? Polônio. Então, Y é o polônio 84,210. Respondido item A. Identifiquei os isótopos X, bismuto e Z. Polônio. Não, o Z é esse aqui. Ah, adivinha quem é o número atômico? 82, 84 menos 2. É o chumbo! Quem poderia imaginar? Então, isótopo X, bismuto 210, isótopo Z, chumbo 206. É muito... Bobeou uma continha, você viu, né? Uma distraçãozinha, você erra aquela besteira que custa muitos pontos e muito ódio, né? Porque daquela posição 32, você caiu para 1032. Então, todo cuidado é pouco. Você vê quantas vezes na aula bobeou, opa. Quando eu vi que não era o chumbo, eu já desconfiei. Mas é porque eu sei que as séries radioativas acabam no chumbo. Item B, para acabar, determina o tempo de meia-vida do chumbo 210. Considerando que uma amostra de sedimento de 90 anos de idade contenha 2 ppm de chumbo 210. Determine a quantidade inicial desse nuclídeo. Ó, agora o cara pôs de ponta cabeça. Esse é o raciocínio mais chato que tem. Considerando que uma amostra de sedimento de 90 anos de idade, então passaram 90 anos de tempo, né? Vamos devagarzinho, gente. Passaram-se 90 anos. Vai no gráfico, por favor, veja qual o valor da meia-vida no gráfico. Para o 100 cair até os 50, quanto que você vê lá? Vou anotar aqui, ó. Olha lá, procura lá. Para o 100, porcentagem de chumbo, cair para os 50, é isso aqui, exatamente isso, ó. Qual o valor que você vai ver aqui? Está bem no meio do 20 e do 25. 22,5. O quê? Porque tem segundo, tem dia, tem ano, anos. Vou pôr um azão aqui para eu lembrar que são anos. Tá? Olha que eu descobri, gente. Uma meia-vida são 22 anos e meio. 2 meias-vidas, 45 anos. Para dar 90 anos, são 4 meias-vidas. Então, você vê que ele está tentando te enrolar ao máximo. E ele fala que é como se fosse assim, considerando que uma amostra de 4 meias-vidas de passagem, já passaram-se 4 meias-vidas, que são os 90 anos de idade, contenha 2 ppm de chumbo. Então, no final, tem 2 ppm. Ó, termina com 2 ppm. 2 partes por milhão de chumbo. Determine a quantidade inicial. Qual é a quantidade inicial? Esse quadrado está muito pequeno. Qual é a quantidade inicial? Se vai passar uma meia-vida, aí vai dar um tanto. Aí vai passar outra meia-vida, aí vai dar um tanto. Aí vai passar outra meia-vida e vai dar isto.
Por quê? 4 meias-vidas. 1, 2. Peraí, comi uma, né? 3, só. Olha como é perigoso isso aqui. Deixa eu acrescentar um quadradinho. Pronto. Fazer assim, ó. 1. É isso que a gente erra. Essas besteiras. 2, 3, 4. 4 meias-vidas. 1, conferindo. 2, 3, 4 meias-vidas. Qual era a quantidade inicial? Se terminou com 2, gente, aqui era 4 ppm. Aqui era 8. É o dobro, né? Aqui era 16. Aqui era 32. Deixa eu ver se eu acertei. Acertei! 32 partes por milhão. Você viu quantos exercícios iguais a gente fez? Porque eles não são iguais. O modo como a pergunta é feita muda um pouco, mas o fundamento matemático é o mesmo. Ou seja, é só tomar cuidado. Vocês mesmo perceberam ao longo da aula 3, 4 vezes que eu... Opa, cuidado. Então, você viu uma questão de radioatividade, você já pensa assim, é fácil, mas deixa eu tomar cuidado, porque é muito fácil escorregar. Esses raciocínios são perigosos, eles são simples, mas são perigosos. E às vezes você vê, o cara vai de trás para frente, aí ele mistura isso aqui com um gráfico. Essa questão é mó legal, porque ele misturou a leitura com a interpretação de um gráfico, com a interpretação de um texto, com o raciocínio matemático de trás para frente, para chegar no 32 ppm. Deixa eu ver se eu fiz tudo. 90 anos de idade, determina a quantidade inicial desse nucleídeo. Sim. E aí tem mais algumas para vocês fazerem. Mas com isso aqui, gente, tá muito bom. Eu moro um pouquinho sobre radioatividade, é até difícil. É que eu fiz uma, modéstia à parte, uma bela seleção de questões com variações de um mesmo tema, que é o grande segredo. Porque saiu daqui, não tem muito o que inventar. As questões são parecidas. Beleza? Não sei quando eu vou disponibilizar para vocês, mas como hoje eu tinha que gravar muitas aulas, falei, deixa eu aproveitar. Sabe que dia é hoje? Nós estamos naquele feriadão gigante. Sabe aquele feriadão inventado? Aí eu já estou gravando montes e montes de aulas. Deixa eu aproveitar e gravar mais uma. Aí eu já deixo para quando eu precisar disponibilizar para o pessoal antes dos vestibulares chegarem. Tô indo embora, claro, dúvidas, manda, né? Aula gravada, vocês têm que me mandar pelo WhatsApp, manda as dúvidas lá. Tô indo, gente. Obrigado, até uma próxima. Foi um prazer revê-los.